põe a canetinha, o lápis em cima do caderno, fecha a lancheira, tá certo? Sai do Face. Isso aqui representa os neurônios da mucosa olfativa. Essas cores aqui, obviamente, simplesmente, pictoricamente, simbolizam que cada receptor, perdoe-me, cada neurônio desse está expressando apenas um tipo de receptor. Deixa eu já dar uma informação para vocês. A gente pode expressar centenas de receptores odoríferos. Centenas. Ratos expressam milhares de receptores odoríferos. A diferença entre nós e um rato é que nosso genoma é capaz de codificar a produção de algumas centenas de receptores odoríferos. Já um rato pode expressar milhares de receptores. O que é o receptor? Como eu falei para vocês, o receptor é a proteína de membrana que tem uma certa afinidade para uma substância odorífera. Mas o legal é que, embora o nosso genoma, cada neurônio, vocês sabem, todas as células têm o genoma completo. Em princípio, ela poderia expressar qualquer coisa. Mas ela se especializa porque ela expressa uma coisa e não outra. Cada neurônio olfatório expressa apenas um tipo de receptor. Ele expressa aquele e não expressa todos os outros, todas as outras centenas de outros, ela não expressa. Por isso que aqui no nosso desenho ele está codificado como vermelho, azulzinho, verdinho. A cor aqui significa que cada neurônio está expressando só um tipo de receptor. Legal. E o mais bacana de tudo é que, embora eles estejam misturados aqui, na mucosa nasal, você tem lá, eles são todos misturados, os neurônios de um determinado tipo se projetam para o mesmo glomérulo. Ou seja, por exemplo, esse glomérulo aqui só recebe projeção dos neurônios vermelhinhos, que estão expressando aquele tipo de receptor. O outro glomérulo só recebe projeção de neurônios azuisinhos, que expressam aquele outro tipo de receptor. Então, na verdade, cada glomérulo aqui no olfatório, aí sim está associado a um receptor olfatório, um receptor odorífero específico. E como que se dá a combinação dos cheiros, para a gente sentir os cheiros? Isso que vem a coisa legal. Quer ver que legal? Vamos supor que quantas cores tem aqui, né? Azul, verde, vermelho, azul, verde, azul, verde e vermelho. Olha só que bacana. Agora prestem atenção e acompanhem o raciocínio comigo. Imaginem que nós tivéssemos só 3 tipos de receptores. O receptor com uma dada conformação, vamos chamá-lo de azul. O outro verde, o outro vermelho. Aqui a cor é só um rótulo, tá certo? O que a cor significa é o... Bom, legal. Se isso é verdade, quantos tipos de neurônios, então, nós expressaríamos a nossa mucosa nasal? Se a gente só tem 3 tipos de receptores, só vão ter quantos tipos de neurônios? Por que 3? Porque cada neurônio só vai expressar um tipo. Então ele vai expressar o receptor azul, o azul, o vermelho ou o verde. Se a afinidade do receptor de membrana, do receptor, da molécula receptora odorífera, se a afinidade pela substância odorífera fosse total, ou seja, se aquele receptor tem uma conformação no qual só se encaixa aquele receptor, ele só poderia ser ativado, cada receptor só vai se encaixar naquela substância. Eu pergunto, quantos cheiros nós seríamos capazes de sentir apenas? Essencialmente o quê? 3. Quando eu estou sentindo o cheiro azul, vermelho ou verde. Mas olha só que coisa legal. O receptor, ele não é sensível apenas, ele não pode se encaixar só naquela substância para a qual ele é específico. Aquela substância ele tem maior afinidade, mas eventualmente ele pode ter uma afinidade menor pela outra substância. Por exemplo, o receptor vermelho, não vai só se encaixar na substância odorífera vermelha. Ele vai se encaixar muito bem nela, mas vai se encaixar um pouco menos na verde e talvez um pouco menos ainda na azul. E assim sucessivamente. Olha só que bacana como isso produz uma diversidade enorme de cheiros. Olha só. Por exemplo, esse aqui, o neurônio verde, tá certo? Se
por exemplo, se você pegar a substância cítrica, né? Que quer que seja isso. Aqui no caso, o cítrico seria o cheiro do limão ou da laranja, alguma coisa assim. Uma substância cítrica, digamos que ela vai se encaixar muito nos receptores verdinhos e vai ativar muito os neurônios verdes. Mas ela vai também ativar um pouquinho, com menor intensidade, os neurônios, os receptores azuis. E não vai ativar nada o vermelho. Certo? O floral. O floral vai ativar um pouquinho menos o verde, mais o azul, majoritariamente, e só um pouquinho o vermelho. E assim por diante. O hortelã vai fazer uma combinação diferente. A amêndoa não vai ativar nada do verde, muito pouco do azul, mas bastante do vermelho. Olha só, com isso, o que a gente ganha? A gente ganha que com 3 tipos de receptores apenas, a gente pode codificar uma quantidade grande de substâncias, porque o que está surgindo aí é uma complexidade combinatória, ou seja, justamente a ausência de uma afinidade perfeita, que poderia parecer ruim, ou seja, o fato do receptor, da molécula receptora, lá na membrana do neurônio, se encaixar com uma substância, mas se encaixar com menor afinidade em outras substâncias, poderia parecer uma desvantagem. Mas, na verdade, essa afinidade com outras substâncias, essa não especificidade, gera, na verdade, o quê? Uma complexidade combinatória. Ou seja, só com 3 receptores, a gente já pode sentir muito mais que 3 cheiros. Ou seja, a gente poderia sentir vários cheiros. Bastaria ter... Deixa eu dar um exemplo para vocês, que aí os mais inclinados à matemática podem fazer uma continha. Digamos que nós tivéssemos só 3 receptores. Se a afinidade fosse específica, a gente sentiria apenas 3 cheiros. Agora, digamos que a afinidade não seja, né, que possa ter, né, você possa ativar uma substância, pode ativar um ou outro, um ou outro, um ou outro. E digamos que ele ative só com 0 e 1, seja uma coisa binária. Se for uma coisa binária, ou seja, ativa ou não ativa, com 3 receptores, quantos cheiros nós poderíamos sentir? 8. Por que 8? 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado ao cubo. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Depois o Davi explica para vocês por que é isso. Tá certo? Eu vou explicar. Mas aí, se ele entender, ele vai explicar de novo. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Porque, olha só, eu posso ter 8 cheiros. Por exemplo, um cheiro ativa o receptor azul ou não ativa. O outro cheiro, quer dizer, eu posso ativar o receptor vermelho ou não ativar. E eu posso ativar o receptor verde ou não ativar. Então, por exemplo, imagina, um cheiro ativa os 3. Então seria 1, 1, 1. Um cheiro não ativa nenhum. Então é 0, 0, 0. O outro cheiro ativa o 1, o vermelho, não o verde e não o azul. Então é 1, 0, 0. Então quantas combinações nós temos? É só pensar, eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Se você for colocando isso no papel, você consegue montar 8 combinações diferentes em que você ativa um ou ativa o outro. Tá certo? Por isso você tem 8 possibilidades que... Na verdade, o 000 seria ruim até, que você não sentiu cheiro nenhum. Então seria, vamos esquecer o 0, então seria um 7, porque o 000 está sempre fora. Tá certo? Vou fazer a conta de novo. Se eu tivesse 5 receptores, quantos cheiros eu poderia sentir se fosse só 0 e 1, hein? Alguém consegue fazer a conta? 32. 2 elevado à quinta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí menos 1, né? Depois. 32 menos o 000 daria 31. Então, olha só, com 5 receptores, daria 32 cheiros. E olha que eu estou pensando só no ativa ou não ativa. E, na verdade, aqui é assim que a fisiologia funciona, não é só ativa ou não ativa. Porque pode, olha, não ativar, pode ativar, mas pode ter situações intermediárias. Então, além de você ter a combinatória da quantidade de receptores, você tem a combinatória, na verdade não é binário, você tem nuances aí. Então, na verdade, não seria 2 elevado ao cubo, mas seria quantas graduações aqui elevado, ou seja, a quantidade é exorbitantemente grande. Então, olha só que bacana, com algumas centenas de receptores, a gente pode sentir milhares e milhares e milhares de cheiros diferentes. Oi. Boa pergunta. Por que dá café para você cheirar?
Isso aí, na verdade, é uma forma de você... Se você... É como você vai numa loja e para provar vinho. Aí você prova um vinho, aí você quer provar outro vinho, vai fazer degustação de vinho. O que acontece? Quando você vai tomar o segundo, o primeiro não está lá. Não foi lavado, não foi jogado fora. Então o ideal seria você fazer o quê? Bochechar com água, lavar a tua boca para experimentar o segundo vinho. Você não vai experimentar um segundo vinho. Claro que numa degustação, quando você vai numa dessas vinícolas, você está um pouco preocupado com isso. Você quer tomar mais, você vai tomar um, tomar outro. Agora, um cara que está testando mesmo o vinho, que está fazendo o negócio, ele tem que lavar a boca para poder sentir. Agora, como é que você lava o nariz? Você não vai lavar o nariz. Você podia jogar um compressor de ar. Então, o que você faz? Você sente um perfume. Se você for sentir agora outro perfume, você vai ter uma mistura daquilo. Você vai ter um mascaramento. Então, qual que é a brincadeira? Você cheira alguma coisa que não é perfume e que é um cheiro marcante. Você reseta, de certa maneira, você reseta o teu sistema olfatório agora, quer dizer, você ocupa os teus receptores sempre com a mesma coisa, e a partir daí você está apto a sentir um novo cheiro. Então é uma forma de você não superpor dois perfumes. Você sempre superpõe o perfume a partir da mesma base, que seria o cheiro do café que você tá usando em todos eles. Tá certo? Então é uma forma de você não mascarar perfumes entre si, mas está sempre partindo do mesmo ponto. E o café poderia ser uma outra coisa, mas o café é uma coisa que não... Isso, ativar outros, exatamente. Exatamente. E só o fato de você fazer isso, você já está renovando você já está lavando como ar o seu chaladinho. Certo? Mas não é. Poderia ser café como poderia ser outras coisas. Mas o café é uma coisa inerte, não é uma coisa que vai ficar por muito tempo no seu. Tem um turnover, você cheirar gasolina, por exemplo, que é uma coisa orgânica. Uma coisa, por exemplo.